Como é que você pode usar o ChatGPT para dominar mais rápido o seu medo de falar em público? Eu vou mostrar aqui para você 4 maneiras de você extrair esse poder dele. A primeira é através de simplificação de ideias. A tendência é que quando as pessoas venham a falar, elas sabem do que estão falando, elas se prepararam para aquilo, e às vezes elas acabam descarregando as ideias dela de uma vez só. Isso torna as coisas difíceis de serem entendidas, difíceis de serem transmitidas, fica mais complicado, traz medo para você e dificuldade para o outro entender. Então pensa em simplificar. Não é que você não vai chegar na parte complexa, mas começa pelo simples. E o ChatGPT pode te ajudar muito com isso. Prompts como: reescreva esse conteúdo sem termos técnicos ou jargões. Reescreva esse conteúdo que eu estou te passando como se fosse explicar para um jovem de 15 anos, como se fosse explicar para uma criança de 10 anos. E a partir daquilo você vai encontrando outras maneiras mais simples de explicar o que você vai falar. Lembra que uma coisa, que a pessoa ela vai terminar a sua apresentação, ela não vai lembrar de 100% do que você vai falar. Ela vai lembrar de poucas coisas. Então quando você simplifica a ideia em poucas palavras, é mais fácil para as pessoas entenderem. Uma outra função que você pode extrair dele é maneiras de ilustrar de diferentes formas a sua ideia. Pensa comigo, muitos ditados populares que existem por aí, possivelmente eles se tornaram populares porque eles foram escritos de uma maneira fácil de entender. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Não perde a oportunidade do cavalo arriado. Cavalo arriado não passa duas vezes no mesmo local. E aqui virou um local de gato e rato, alguém está puxando meu tapete. Então são expressões visuais que facilitam o entendimento. E eu pergunto para você, como você poderia também criar uma expressão visual de uma maneira mais fácil de ilustrar o que você está falando? Em cima, na ideia 1, eu te falei sobre simplificar. Agora aqui eu estou te sugerindo a criar analogias, metáforas, maneiras de ilustrar o que você está falando. Isso facilita muito. A Bíblia, por exemplo, está cheia disso, são parábolas, histórias que simplificam o entendimento. Então você pode colocar um prompt. ChatGPT, me sugira uma história fictícia curta para eu ilustrar a importância desse conteúdo. ChatGPT, me sugira uma grande metáfora para eu apresentar esse conteúdo e essas ideias de argumentação de suporte. ChatGPT, me conte uma história verídica que aconteceu no Brasil para eu ilustrar essa história. Pegou a sacada aqui? Ilustre a sua ideia de diferentes formas. Não passa, às vezes não é legal você passar de maneira muito rápida a sua ideia. Digere mais ela. Tenta convencer a pessoa da importância dela mais do que só mostrar. Ideia 3. Você pode pegar quais são as ideias que valem mais a pena vir primeiro. Isso faz muita diferença. Deixa eu explicar isso melhor, mas antes só fazer um convite, um pedido para você. Uma coisa simples, muito simples, mas que faz uma diferença gigante para eu que estou aqui desse lado, criando os vídeos para ser útil para você. Se você puder, se inscreve no canal, isso faz uma diferença gigante para mim. Você não sabe o como isso faz diferença para eu dar continuidade nesse trabalho aqui. E a outra, se você já tiver inscrito, também te sugiro, te peço, por favor, dá um joinha nesse vídeo, que ele ajuda bastante a alcançar mais pessoas. E por fim, se você também tiver com essa bondade no coração, clica no botão do sininho para você ser notificado pelos próximos vídeos, que além de bondade no coração, você ainda vai ganhar mais vídeos como esse aqui para você lidar melhor de maneira prática com o medo de falar em público, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. A ideia 3, então, é selecionar quais ideias vêm primeiro. Quando você tem que explicar um conceito, é mais fácil você colocar uma ordem que faça sentido, porque isso te ajuda a perceber uma estrutura lógica na sua apresentação, te dá mais segurança, que você não vai esquecer. Se eu, por exemplo, dividir entre passado, presente e futuro, poxa, é fácil, passado, presente e futuro. Eu posso dividir entre a dor, o problema, a causa do problema e a solução. Eu posso dividir, se for uma questão espacial, eu posso falar primeiro o todo, depois as partes, e eu começo da esquerda para a direita. Se eu falar, sei lá, sobre uma coisa bem visual, né? Eu começo do que está do lado de dentro para o lado de fora, da esquerda para a direita, do que está dentro da empresa, do que está fora, da equipe, daí depois para a equipe sem função, da equipe com função, e assim vai. Mas enfim, quais ideias que fazem mais sentido para você explicar primeiro? E a minha sugestão é, aqui você comece por aquilo que é mais familiar para as pessoas. Comece, mais uma vez, pelo que é mais fácil.
Isso facilita para você ganhar energia, moral perante as pessoas, ganhar mais atenção, e isso facilita para você perder o medo de falar em público. Então você pode perguntar para o ChatGPT, sugira uma ordem de organização desse conteúdo que gere mais impacto logo no início da apresentação. Organize essas ideias em uma sequência que facilite muito o entendimento do meu público X. E a quarta ideia? Mas antes da quarta ideia, vou até te perguntar, às vezes você também usou o ChatGPT para uma coisa super legal, que te ajudou muito a estruturar melhor seus roteiros, isso te deu mais segurança. Que ideia, além dessas que eu estou te passando aqui, que você tem, que poderia agregar aqui para a nossa troca? Se tiver uma ideia bacana, deixa nos comentários que eu vou ficar satisfeito de ter essa troca e aprender com você também, tá bom? E a ideia 4 é, essa aqui é boa, qual medo o meu público tem? As pessoas muitas vezes elas são motivadas não só pelo desejo de saber, mas pelo medo de não dar certo alguma coisa. Imagine que a pessoa, o público que você está falando, ele tem um medo meio oculto, que não se fala muito, que é de perder o cargo. Ou medo dos seus alunos de não passar no ano. Ou medo da diretoria da empresa de perder algum negócio específico. É interessante que você tenha bem mapeado quais são esses medos, porque isso te ajuda no seu discurso. Eu encontrei um exemplo de uma propaganda de seguro de vida, e a propaganda de seguro de vida vai falar assim, amanhã você vai querer ter contratado hoje. Por quê? Qual que é o medo, qual que é o problema de uma pessoa que contrata um seguro de vida? É perder a vida. Então, de alguma forma, quando ele fala amanhã você vai querer ter contratado hoje, ele está cutucando esse medo. E você também pode trazer no seu discurso cutucadas sobre esse medo. Pessoal, eu entendo que essa situação são relevantes e a gente precisa prestar atenção nisso que eu estou falando para evitar esse problema. Quando você fala sobre o problema, esse problema que as pessoas têm medo, a tendência é que elas vão te dar mais atenção, você se sinta mais seguro ali na sua fala. Bem, prompt que você pode utilizar. Eu vou fazer uma apresentação, ChatGPT, eu vou fazer uma apresentação sobre X. O público é esse. Quais medos eles provavelmente têm em relação ao tema? Responda em formato de tópicos. Usa esses tópicos na hora de organizar a sua apresentação. Por fim, eu vou deixar para você de forma gratuita um infográfico ilustrando essas 4 ideias para ficar mais fácil para você colocar em prática agora. Vai estar no link aqui da descrição. Aproveite e agora é com você colocar essas ideias em prática.